Amados, teólogos, estudantes da Bíblia, afirmam que o texto que iremos estudar hoje, provavelmente, é a mais majestosa porção que nos legou a pena do apóstolo Paulo. Esse texto é quase que reconhecido como o clímax de sua argumentação sobre a justificação. E eu suplico que vocês prestem muita atenção, para que a gente possa responder à nossa fé. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8, e vamos ler um texto que a gente praticamente conhece de cor, mas pouco paramos para estudá-lo. Romanos capítulo 8, do versos 31 ao 39. Quem não tiver Bíblia, vai olhar pelo projetor. Romanos capítulo 1, do versos 31 ao 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém, amados. Pode sentar. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje à noite. E o pastor Reza me deixou responsável por 2 mensagens. Se eu não conseguir terminar essa pregação hoje, eu vou continuar ela na próxima oportunidade, que é daqui a 2 semanas. Não quero correr nessa pregação, porque eu acredito que exista muita coisa boa, muita coisa importante, para que a gente possa tirar para nossas vidas. O apóstolo Paulo traz essa clássica exposição sobre a segurança inabalável da salvação, fazendo perguntas retóricas. Amados, o que é perguntas retóricas? Eu queria que a gente entendesse isso aqui. O apóstolo Paulo faz toda essa explanação, e no nosso português a gente entende essa explanação como se fosse perguntas retóricas. O que é pergunta retórica? É uma interrogação que não tem como objetivo obter uma resposta. Paulo faz tudo isso, mas ele não quer ouvir uma resposta, mas sim estimular a reflexão do indivíduo sobre determinado assunto.
Ele não quer ouvir a resposta porque a própria pergunta já se responde. Então, observem 5 perguntas retóricas que Paulo faz nesse texto. A primeira é a seguinte, vamos lá? As 5 perguntas retóricas. Está muito pequeno, não está? Então passa. Pronto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, Paulo pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo não pergunta aqui, quem é contra nós? De forma nenhuma ele fala, quem é contra nós? Pois se assim o fizesse, o inferno todo se levantaria e dizia, eu sou contra os remidos da cruz. Não é verdade? Todos os anjos do mal se levantariam e diziam, eu sou contra vocês. Porque a maior peleja do inimigo é nos derrubar. Amados, a pergunta que é feita é se Deus está do nosso lado, já que Deus está do nosso lado, quem pode deter ou resistir a nós? Entendem a diferença? Já que Deus está do nosso lado, nada pode nos resistir. A pergunta é, para que fique mais claro, se sabemos que o Rei, que o Senhor do Universo está do nosso lado, se sabemos que Ele nos ama, se sabemos que Ele nos escolheu, se sabemos que Ele nos chamou, se temos a plena consciência que Ele nos justificou e já decretou a nossa glorificação, se temos a certeza, somos vitoriosos, extremamente vitoriosos. É isso que Paulo está dizendo. Vamos repetir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O grande problema é que a maioria de nós, os cristãos, não para estudar. Olha aqui, eu fiz 5 perguntas aqui. Ó. Nós sabemos que Ele nos amou, sim ou não? Está vendo? Nem todo mundo responde porque não tem certeza. Nós sabemos que Ele nos amou, sim ou não? Sabemos que Ele nos escolheu, sim ou não? Sim. Sabemos que depois da escolha Ele nos chamou, sim ou não? Sim. Se sabemos de todas essas coisas, nada pode nos deter. Aí Paulo começa a falar de dezenas de coisas que nós vamos ver daqui a pouco. É isso que Paulo deseja com essa pergunta em retórica. Paulo deseja plantar em nossos corações que nós não precisamos temer os nossos inimigos. Paulo deseja consolidar a nossa fé com essas tremendas verdades. Ainda que os inimigos se levantem contra nós, certamente triunfaremos, porque a Santíssima Trindade é por nós. Vamos lá repetir a frase. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, nós temos aí 3 seres conosco. Quem é? Pai, Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Pode passar. Eu coloquei aí o seguinte. Deus é por nós. E Ele provou isso entregando o seu próprio Filho na cruz. Compreendem isso? Sim ou não? Sim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós porque Ele entregou o seu próprio Filho na cruz. O Filho é por nós e provou isso indo para a cruz. E Ele continua intercedendo por nós. Versículo 34.
O Espírito Santo, amados, é por nós, nos assistindo incansavelmente em nossas fraquezas. O Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo continua a obra até os dias de hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é: nada, ninguém. Vocês entendem isso? A Santíssima Trindade é por nós. E é isso que Paulo intentava no seu coração quando perguntou: se Deus é por nós, quem será contra nós? O grande problema, amados, não é o plano. O plano foi perfeito. O grande problema não foi a execução do plano. A execução foi perfeita. O grande problema não é a continuidade do plano, porque a obra do Espírito Santo também é perfeita. Qual é o grande problema, amados? Por que é que a gente consegue ver tantos crentes tristes, aminguados, sem força espiritual? Porque, amados, Deus não prometeu riquezas, poderes, Deus não prometeu nada disso. O que Ele prometeu é que estaria conosco até a consumação do século. E que se você quer vir após mim, carregue a sua cruz e me siga. Essa é a promessa de Deus. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Ele não prometeu riquezas, poderes, resoluções de doenças, não prometeu nada disso. Pelo contrário, amados, a vida cristã é dura, é luta. É a gente entender que a gente quer fazer uma coisa correta e vem tudo contra a gente. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, venha com seus problemas e me siga. Mas precisamos entender que a Trindade está conosco. No planejamento da nossa salvação, na execução da nossa salvação e até os últimos dias que estivermos aqui na terra. Amém? Amém, amados? A segunda pergunta em retórica feita por Paulo, cadê a segunda pergunta aí? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Paulo pergunta e já está respondendo que ele vai dar. Observem que o argumento aqui é do menor para o maior. Observem isso, é interessante. Se quando éramos pecadores não remidos, porque pecadores nós somos. Se você não é pecador, aqui não é seu canto, não. Nós somos pecadores. Mas quando éramos pecadores não remidos, Deus nos deu o seu melhor. Eu falei que era do maior para o menor, né? Quando ainda éramos pecadores não remidos, Deus nos deu o seu melhor. O que é o melhor de Deus, amados? É o Filho dele, é Jesus Cristo. Vocês podem imaginar, quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Muita gente tem. Você daria o seu filho para salvar algumas pessoas afogado?
Vai morrer 20 pessoas afogadas. Aí o cara vai dizer assim, rapaz, se tu me der teu filho, eu salvo aquelas 20. Eu não daria minha Rebequinha para salvar, não. Você daria? Eu não daria, eu não sou hipócrita. Você já imaginou um ser ter uma comunhão de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos? Perder essa comunhão para salvar pecadores que nem nós? Foi o que aconteceu na cruz. A dor foi tão grande para Jesus Cristo que ele falou o quê? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Amados, a dor na cruz foi tão grande que Cristo disse, se possível, passa de mim. Por que vocês acham que Cristo disse isso? É porque ele não queria sentir as dores do prego? Ou não queria ter o lado perfurado? Amados, o que Cristo não queria era a separação espiritual que ia cair sobre ele. Cristo perdeu a comunhão com Deus para levar sobre ele os nossos pecados. O madeiro de Cristo era a maldição que caía sobre o homem, e Cristo levou. O melhor que Deus tinha, Ele entregou por nós. Amados, uma das frases que eu mais falo é, gente, eu sinto um privilégio tão grande de ser crente. Mas eu não sinto o privilégio de ser religioso. Eu sinto o privilégio de ser um crente. De entender a obra salvística. Gente, eu sinto um privilégio muito grande de entender isso. De entender que precisou, como eu já disse aqui várias vezes, precisou mais força para lhe salvar. Você sabia disso? Precisou mais força de Deus para te salvar do que para criar todo o universo. Já falei isso várias vezes aqui. Para criar o universo, o que foi que Deus fez? Falou. Apenas falou, amados. Deus apenas falou, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Criou os animais com o poder da sua boca. Foi fácil para Deus fazer tudo. Mas para que você tivesse vida, Ele deu tudo. Ele precisou que o único filho morresse. Precisou de mais força para entregar o filho dele do que para fazer toda a humanidade. Vocês conseguem entender isso? O privilégio que é do maior para o menor. Deus nos deu o melhor. Será que agora que somos filhos, não nos dará tudo o que precisamos? O problema, amados, é que nós não sabemos o que realmente precisamos para continuar na caminhada cristã. Muitas vezes nós não estamos preparados para receber. Porque talvez se tivermos muito, nos afastaremos. Ou se tivermos muito pouco, deixaremos de louvar a Deus. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Porque a nossa visão é muito limitada. Nós enxergamos o hoje, talvez o amanhã, mas Deus conhece o todo. E foi isso que Ele nos prometeu, que nos daria o que precisássemos, não o que nós queríamos. Amados, Jesus Cristo é o dom inefável de Deus. E a cruz é o gesto mais profundo do amor de Deus. A cruz é o gesto mais profundo do amor de Deus. É o gesto mais poderoso que o Criador do universo
poderia fazer pelo ser humano. E como verdadeiros cristãos que somos, nós precisamos entender que Cristo não morreu como Marte, como muitos de nós pensam. Cristo morreu como Marte, e ele foi lá, e as pessoas pegaram e mataram ele. Isso é uma das maiores mentiras que um cristão possa entender, ou pensar, ou dizer, ou mentalizar. Ele foi entregue, o seu sangue foi dado como pagamento de uma dívida. Ele foi entregue. Vocês já leram o Velho Testamento aqui várias vezes. Vocês lembram como é que faziam para liquidar uma dívida no Antigo Testamento? Uma dívida de pecado? As pessoas levavam o cordeiro aonde? No santuário, entregavam para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote imolava aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro perdoava o pecado daquele homem. O cordeiro ia por livre e espontânea vontade? Não. Mas Cristo foi. Ele foi entregue por Deus. O seu sangue foi dado como pagamento de uma dívida. E o incrível, de forma voluntária, ele mesmo se entregou. É totalmente fantástico, é totalmente incrível, é fabuloso olhar para a história e entender que a morte de Jesus, apesar dos religiosos invejosos, apesar dos judeus incrédulos e ingratos, apesar dos romanos perversos com seus juízes covardes, corruptos, interesseiros e medíocres, apesar de todo esse contexto, nós precisamos entender e crer, não foi Judas que entregou Jesus por dinheiro. Não foi a multidão que entregou Jesus por causa do seu clamor. Não foi Pilatos que condenou Jesus pela sua covardia, porque Pilatos foi um homem extremamente covarde. Não foram os religiosos por causa da inveja. Mas, amados, glória a Deus, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo por amor a nós. Amém? Era isso, amados, que Paulo gostaria que pensássemos quando lêssemos isso. Jesus se entregou por nós. Como é que é o texto, hein? Vamos ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A pergunta em retórica é: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É impossível, né? É impossível depois de tamanho sacrifício. A terceira pergunta de Paulo é a seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem, amados? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo quer aqui que nós enxerguemos a seguinte coisa. Nenhuma acusação prosperará. Nenhuma acusação prevalecerá. Porque se a gente fizer uma pergunta, tem alguém contra a Glaucimar? Vai ter. Tem alguém contra a Rose? Vai ter acusações. Tem alguém contra o André? Vão se levantar acusações. Tem alguém contra mim? Muita gente vai levantar acusações. Mas o que Paulo está dizendo é que nenhuma dessas acusações sobre nós, sobre os remidos da cruz, porque não é nós, não é nada que exista na gente, mas foi a obra redentora da cruz, nenhuma acusação
prosperará diante de Deus. Nenhuma acusação prevalecerá diante de Deus. Nenhuma acusação sobre os eleitos de Deus pode vingar e redundar em pena. Vocês lembram naquele versículo que fala: o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é. O que nós merecíamos era a morte, por causa do nosso pecado. Mas o presente de Deus é a vida eterna. Por que merecemos? Por causa de Cristo Jesus, que morreu na cruz. Amém? Amém, amados. Não há base legal para nenhuma cobrança contra nós no tribunal celestial de Deus. Isso é incrível. A ideia aqui, o qual Paulo tenta passar, é que nenhuma acusação pode ser levantada contra nós, porque o próprio Senhor Jesus nos advoga, nos defende. E porque Deus, o juiz, já declarou justificado. Romanos 5:1. Romanos 5:1 diz o seguinte. Bom, vamos abrir. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Deus já nos declarou justificados. É por isso que não pode ter acusação sobre nós. Romanos 5:1 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, amados, nós fomos justificados. Ao que é que ele diz? Tenham paz. Tenham paz. Tenham paz com Deus. Atos 13:39. Atos 13:39 diz o seguinte: e de tudo o que é, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados. Por ele, Cristo, é justificado todo aquele que crê. Pela antiga lei ninguém era justificado, mas por Cristo, todo aquele que crê é justificado. Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos de quê? Da ira de Deus. Ou seja, amados, não pesa nenhuma acusação sobre nós, diante do tribunal de Deus. Aqui na terra nós somos falhos. Quem não peca que levanta a mão? Quem não peca, levanta a mão. Oxi, só tem pecador aqui, é? Até tu, Moisés. Quem pecou hoje, levanta a mão. Olha, o meu pintor não pecou, coisa linda. Tu pecou, pintor? Vai, Leandro. Todo mundo pecou. E quantos pecados precisa para ser condenado, amado? Somente um pecado condenaria qualquer ser humano. O grande boom de tudo isso é que os nossos pecados foram justificados, perdoados, e não há condenação sobre aquele que crê. Aquele que crê não passará pela ira de Deus. Amados, como é que a gente não pode viver feliz desse jeito? Vamos lá. Vamos lá, como é que crente não pode ser feliz? Se nós não vamos passar pela ira de Deus. E a vida nessa terra não passa de 80, 90 anos. E o que é a morte? Amados? Eu já preguei isso umas 10 vezes aqui. O que é a morte? É um fechar e abrir de olhos. É só isso.
fecha-se os olhos aqui na terra e abre-se dentro de uma eternidade. Eu quero abrir, eu vou abrir, justificado por Deus. E eu espero que vocês se responsabilizem por cada um de vocês. Porque lá não vai ter placa de igreja, amados. Eu era do pastor Rezive. Eu era do Nogueira. Nogueira vai estar lá, só com as ovelhas dele. Lá não tem placa de igreja. Lá vão ter indivíduos. Lá não vai ter religião. Amados, a ideia do texto, em forma de pergunta retórica, é nos deixar conscientes de que nossos pecados foram perdoados e esquecidos. Amém? Quem é que precisa desse perdão? Eu preciso. Eu sou bonzinho, mas eu preciso. Todo mundo precisa, amados. E quando você chegar diante de Deus, você vai perguntar, o Altíssimo vai perguntar, é só uma colocação, o Altíssimo não vai perguntar, certo? Ele vai fazer assim: quem pagou pelos seus pecados? Qual vai ser a resposta? Jesus Cristo pagou pelos meus pecados. Isso faz da gente um zero e Cristo tudo. Porque não depende de nós, só depende de Deus. Jesus pagou e Deus, viu, Roberto? Jesus pagou e Deus apagou a dívida. Alguém lembra da última frase de Cristo na cruz? Eu já preguei aqui também. Alguém lembra? Está consumado. Tetelestai. Certo? A última frase de Cristo na cruz, viu, Roberto? Está consumado. Tetelestai, está consumado, está totalmente pago, a dívida foi quitada. É isso que Cristo disse. Para o Roberto e para o Leandro, que nunca ouviram isso, Tetelestai, Leandro, é uma palavra que os grandes generais usavam quando entravam nas cidades conquistadas. Eles gritavam: Tetelestai, Tetelestai, Tetelestai. Os exércitos atrás iam gritando com eles: Tetelestai. E quer dizer, está consumado. A língua grega é muito rica, né? Né, irmão? Então tem outros sentidos. Está consumado, está pago, está quitado. E quando Jesus bradou em alta voz, ele estava se referindo a quê? Ao pecado dele? Ao pecado de quem? Ao nosso pecado, amados. Esse fato é real. Jesus pagou pelos nossos pecados e fomos justificados. Fomos judicialmente tornados justos. Nós não somos justos, mas diante de Deus, quando Ele olha para a irmã, Ele vê o sangue de Cristo e isso a torna justa, a torna justificada. Não é a irmã que ele vê o sacrifício de Cristo na cruz. Não sou eu que ele enxerga, porque se ele me enxergasse, a gente seria triturado, tornado pó no próximo segundo. Ele enxerga o sacrifício do Filho dele na cruz, nos tornando justificados. A quarta pergunta, amados, e a última de hoje, vou deixar a quinta para a próxima semana: quem condenará os eleitos de Deus? Quem condenará os eleitos de Deus?
Por tudo que já foi dito aqui hoje, quem condenará os eleitos de Deus? Eu não estou falando de pessoas religiosas. Eu estou falando de indivíduos que foram salvos, tiveram suas vidas transformadas e podem ser chamados filhos de Deus. Eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de indivíduos. Quem condenará os eleitos de Deus? Quem? Ninguém. Com tudo que você já ouviu hoje, pode alguém condenar um eleito de Deus? Não. Pense. Perguntas retóricas é para que possamos pensar. Nós sabemos que tenta nos condenar. Pelo menos comigo é assim, eu tiro por mim. Eu sei quem tenta me condenar. Primeiro, eu. Nosso coração. Será que eu sou salvo? Meu Deus. Em algum momento da vida ninguém questionou isso? O coração do homem é extremamente enganoso. É isso que a Bíblia diz? Quando esses questionamentos vêm na minha mente, eu tiro o questionamento do coração e levo para onde? Quando esse questionamento vem no meu coração, eu tiro ele do coração e levo para onde? Para a mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O coração diz uma coisa, mas a palavra de Deus diz que ele é enganoso. Eu pego aquele questionamento e levo para a minha cabeça. Eu sou salvo. Porque não há condenação para o eleito de Deus. Então eu começo a olhar para a minha vida pregressa. Quem eu era e quem Deus me transformou. E tento entender que existe uma grande diferença, porém existe ainda muito para ser trilhado. É assim com vocês, amados? Amém, amém, glória a Deus. A pergunta é a seguinte: quem condenará os eleitos de Deus? Primeiro, o nosso coração nos condena, os nossos críticos descrentes. Olha esse cara aí fazendo miséria, só porque se converteu agora está dizendo que é salvo. Alguém já passou por isso? Ninguém, né? Só eu e mais uns 4, né? Todo mundo já passou por isso. O inimigo, ele tenta nos condenar todos os dias. Por essas razões e por muitas outras, é que nós temos que fixar nossa fé. A Bíblia diz que nós não podemos ser como o vento. Nós temos que ter base bíblica, temos que ter conhecimento para saber quem nós somos. Eu coloquei aqui o seguinte, porém essas acusações condenatórias que vêm do nosso coração, dos nossos inimigos e dos inimigos espirituais, são feitas elas são derrubadas por 4 razões. Primeiro, a morte vicária de Cristo. Cristo morreu por nós, em nosso lugar, em nosso favor. Ele sofreu o castigo que deveria cair sobre nós. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus, que nós deveríamos beber. Ele sofreu o duro golpe que nós deveríamos sofrer. Então eu tenho que ter isso em mente: a morte vicária expiatória de Cristo. Segunda coisa que eu tenho que ter em mente é que a ressurreição de Cristo. Cristo realmente ressuscitou e foi visto por centenas de pessoas. A morte não pôde detê-lo na sua sepultura. Cristo triunfou sobre a morte, arrancou os seus ardilhões, ele venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos. A nossa justificação, isso tem que estar na nossa cabeça.
Quando o inimigo vier plantar coisa no seu coração, quando os inimigos começarem a soltar os seus dardos inflamados contra você, você tem que saber sobre a morte expiatória de Cristo. Tem que saber que Cristo ressuscitou por causa de você. E olha o que é interessante, amados, eu botei ali, aquele carpinteiro que nasceu aonde? Jesus nasceu aonde, amados? Que morou lá, bem pobrezinho, né? Aonde é que ele está hoje? À direita de Deus. O governo de Cristo deve estar em nossas mentes. A palavra de Deus nos mostra que Jesus está à direita de Deus. À direita de Deus, amados, fala sobre uma posição de exaltação, de governo, significando que Deus Pai aceitou a sua obra expiatória e o exaltou, colocando acima de todos os principados, de todas as potestades. Amém? Amém? Amém, amados. O governo de Cristo está ao lado de Deus, amados. E para completar, tem que estar na nossa mente a intercessão de Cristo. O versículo 34 diz que Ele intercede por nós. Vivamos em completa paz, pois a intercessão dele tem absoluta eficácia. Ele é o nosso intercessor legal. Alguém já assinou aí uma procuração? O Roberto vive pegando procurações, né? Trabalha com imóvel. Jesus Cristo tem a nossa procuração. Ele é o nosso intercessor diante de Deus. É por isso que podemos afirmar e andarmos de cabeças erguidas, mesmo com todos os problemas da vida. Eu sou salvo. Você pode afirmar isso? Quem puder dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos passar mais slide, que tem até da próxima semana. Vou só completar aqui. Amados, o completar dessa mensagem vem com a quinta e última pergunta que Paulo faz nesse texto magnífico: quem nos separará do amor de Deus? Mas tem tanta coisa nesse texto que só vamos ver na próxima semana. Eu terminei a mensagem aqui, amados, com a seguinte pergunta. Deixa eu passar aqui. A gente pensar. Na dispensação da graça, que é algo que a gente tem que estudar, é sobre as dispensações. E quando a gente estuda sobre as dispensações, a gente parece que a gente abre os olhos por muitas coisas que a gente não conhece. Alguém já estudou sobre as dispensações? Vamos lá. Adâmica, edêmica, o que mais? Abraâmica, mosaica, o que mais? Da lei, né? Mas nós vivemos hoje na última dispensação. Quando a gente estuda as dispensações, a gente consegue entender o plano de Deus nas gerações. E a gente entende que nós estamos na última dispensação, na penúltima dispensação. Que após essa dispensação só tem mais uma, que é a milenar, aonde Cristo vai reinar 1000 anos e nós estaremos com Ele. Mas agora nós estamos na dispensação, no final da dispensação da graça. E eu coloquei o seguinte: na dispensação da graça, o amor de Deus foi materializado em Cristo Jesus. Vocês entendem isso? Em todas as outras dispensações, quando vocês forem estudar, vocês vão ver que era materializado o homem, e o homem falhava. Porém, dessa vez é impossível ter falhas, porque ele foi materializado em Cristo Jesus. E Cristo, nós sabemos que cumpriu cabalmente todas as etapas
a qual Deus pediu. Na dispensação da graça, nada humano ou sobre-humano pode interferir no sucesso que já foi conquistado. Alguém pode citar um versículo que me baseie isso, só para a gente encerrar a mensagem? Quem pode dizer aquele versículo que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo? Bora? Teólogos de plantão. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus já sabe quem nós somos. Essa vitória já foi conquistada. E a terceira pergunta que eu quero deixar com vocês, amados: o que estamos fazendo com tamanha salvação? É a pergunta que eu quero que vocês levem para casa. O que estamos fazendo? Se vocês entenderam o que foi dito aqui, o que é que nós individualmente estamos fazendo com tamanha salvação que a nós foi concedida? Eu peço que o Espírito Santo possa estar falando aos corações de vocês, para que vocês respondam isso. O que estamos fazendo com tamanha salvação que a nós foi concedida? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tamanho privilégio. Obrigado, Senhor, por ter parado para estudar essa mensagem. Obrigado, Senhor, por nos colocar num campo onde estudamos apenas a palavra de Deus e como ela fala, Senhor, como ela diz, Senhor, sem máscaras. Muito obrigado por tamanho privilégio, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa os nossos visitantes, amados Pai, amado Pai, que a tua palavra possa entrar no coração desses homens e mulheres, que eles possam, Deus, entender tão grande amor foi derramado por nós. E nós, ó Pai, os membros já dessa igreja, o que estamos fazendo com tamanha salvação? Muito obrigado pelo tempo que tivemos. Muito obrigado pelo local que o Senhor tem nos dado. Pois oramos e pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia sobre nossas vidas. Cada um sabe, ó Deus, a cruz que tem carregado. Cada um sabe, Senhor, os problemas que tem sofrido. E nós entregamos agora cada um desses problemas. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, e que possamos, ó Pai, ter uma semana abençoada por Ti, lembrando sempre, ó Deus, a tua obra redentora na cruz. Em nome de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Louvado seja Deus. Amados, vamos baixar nossas cabeças, vamos ter assim um tempo de oração com Deus, e conforme vocês forem terminando as orações, nós estamos encerrando o nosso culto. Deus abençoe vocês, que tenham uma ótima semana, e nos venhamos a nos encontrar aqui domingo que vem, para a honra e glória do Senhor.